Ivan, a última semana de Jesus, ele expulsa os cambistas, depois ele procura frutos naquela figueira. Nos parece que ela retrata a nação de Israel infrutífera, ele amaldiçoa. Depois ele censura os fariseus, sepulcros caiados, e aí ele coloca o coração sobre Jerusalém, como uma galinha que juntar os meus pintinhos. Vocês não quiseram, a casa de vós ficará deserta, chegará o dia em que vocês irão clamar, Hosana, bendito que vem, no nome do Senhor. Nessa última semana, existe o sermão profético. E nesse sermão profético, os discípulos estavam admirando o templo, e Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Este não vai ficar pedra sobre pedra é um cumprimento no ano 70. Mas aí os discípulos vêm com, alguns vão dizer 3, outros vão dizer 2 perguntas. Na verdade, 1, 2, 3 perguntas. O que se ouve de forma majoritária é que são 3 perguntas. Você entende assim, e daqui a pouco nós vamos partir para estas perguntas e o cumprimento delas dentro de Mateus 24. Na verdade, quantas perguntas foram feitas? A leitura do texto em português dá a entender 3 perguntas. Aliás, eu mesmo, no passado, entendia como sendo 3 perguntas, pelo fato também de diversas obras abordar a questão como sendo 3 perguntas. Mas quando nós fazemos uma leitura no texto grego, vai ficar claro, na verdade, que são 2 perguntas. O texto diz: quando serão estas coisas? Estas coisas que no contexto tem a ver com a destruição de Jerusalém. A resposta a essa pergunta é dada lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 20. É Lucas quem vai responder essa questão. Mateus não trata especificamente dessa resposta, em relação à destruição do templo. E nós temos então a segunda pergunta que diz: e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? O que normalmente, em uma leitura simples no texto em português, fazem? Que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? Como se fossem mais 2 perguntas, totalizando 3. Na verdade, aqui é mais uma pergunta apenas, que seria a segunda, Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Primeiro porque na concepção dos israelitas, dos judeus ali do primeiro século, o fim do mundo, ou melhor dizendo, o fim da era estava atrelado ao segundo advento de Cristo, ou a vinda de Cristo, do Messias, para o estabelecimento do reino. E quando nós fazemos uma análise do texto grego, nós vamos perceber que tem uma conjunção kai aqui, em relação à parúsia, que é a vinda, e o fim do mundo. E nós temos uma regra hermenêutica, que foi desenvolvida ali por Granville Sharp, que ele vai dizer que 2 substantivos, no mesmo caso, precedidos por um único artigo, na verdade diz respeito a um único assunto, uma única questão. Ivan, para quem está em casa então, essa primeira pergunta, quando serão essas coisas, quem responde é Lucas. Isso. 21. Lucas capítulo 21, ano 70. O que você está dizendo, usando a gramática, Granville Sharp, que essa segunda pergunta, e que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo, então não são mais 2 perguntas aqui. Não. É uma segunda pergunta, não tem a terceira. Está falando de um mesmo assunto. Exatamente. Essa interrogativa, que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo, é uma única pergunta. Então são 2 perguntas aqui. Apenas 2 perguntas, exatamente. Porque a vinda de Cristo, ela dá o fim à presente era e estabelece a nova era, a era de ouro na perspectiva do judeu. Ok. E aí Jesus ele vai falar sobre falsos cristos, guerras, fome, e depois tem um contexto de pestes, mas aí nós temos em Lucas essa ideia.